meditar um pouquinho no Cântico de Maria, quando ela cumprimenta a prima dela, Isabel, e fica cheia do Espírito Santo. Inclusive João Batista também, já no ventre da mãe. A gente viu devocionais passados que o John Charles Riley falando que não é desculpa nunca a gente negar o Evangelho ou desejar que as nossas crianças, os nossos filhos, sejam cheios do Espírito Santo enquanto estiverem bem novinhos, né? E João Batista, ele é a maior referência disso, porque ele já foi cheio do Espírito Santo lá dentro do ventre da mãe dele, né? Até porque o Evangelho não faz acepção de pessoas, ele é para todos, né? Então ele é do mamano ao caducano. Se uma criancinha, né? Se Deus não despreza uma criancinha e pode enchê-la do Espírito dele, quem dirá nós, né? Então nós precisamos buscar mesmo, com toda a consciência que já temos de maturidade, a presença de Deus, para estarmos cheios do Espírito Santo. No Cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, que ficou conhecido como Magnificar, né? O Magnificar de Maria, diz assim, no versículo 46: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou-a na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, e encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí termina dizendo que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa, né? Provavelmente Maria estava lá quando o João Batista nasceu. Olha que cântico lindo, né, gente? Maravilhoso, e como ele também é instrutivo para nós. Deus havia prometido lá no Éden, quando ele falou, proferindo os juízos, ele falando para a serpente que nasceria da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Agora a gente está vendo aqui no Cântico de Maria, bem como antes nós já vimos, Deus cumprindo a sua promessa, e falando, Maria então era aquela mulher lá que Deus falou dela lá no jardim, né? Que ela conceberia, o nascido dela esmagaria a cabeça da serpente, a serpente lhe feriria o calcanhar, mostrando desde lá do Gênesis que o nosso Salvador ele nasceria para ter sofrimento, né? Por isso os judeus às vezes não entendiam as promessas de Deus, porque eles viam no Messias, no prometido, né, no ungido de Deus, ou no Cristo, alguém que seria extremamente apenas triunfante, não sofredor, né? E a gente vê de Isaías 40 até Isaías 60, correndo aí 21 capítulos, o Isaías mostrando a respeito de um rei servo sofredor, né? Que ele sofreria a consequência dos nossos pecados, ele faria expiação dos nossos pecados. Isaías 53 provavelmente seja o mais famoso deles, né? Dizendo que Deus agradou moê-lo, né? Agradou moer Jesus. Deus fez Jesus enfermar, né? Ele foi picado de fato pela serpente, mas o seu sofrimento seria antídoto para os nossos sofrimentos. A sua luta até a morte contra o pecado, em obediência a Deus, seria para nós o alento e a salvação, no sentido de estarmos livres dos nossos pecados. Nós já falamos algumas vezes, a salvação a gente pode dividir ela em 3 características, né? Fazer um 3D aqui da nossa salvação. Ela se divide em justificação, santificação e glorificação. Paulo explica isso muito bem na carta aos Romanos,
Na carta aos Romanos, Paulo mostra, do capítulo 1 até o capítulo 3, a necessidade que a gente tem de salvação. Depois, ele fala sobre justificação, santificação, e lá no capítulo 8 ele fala de glorificação. Com relação à justificação, todo ser humano tem uma consciência e ele sabe, né? Ainda que ele não consiga verbalizar, ele sabe porque sabe que a sua consciência o acusa e que ele é um devedor diante do tribunal eterno. Deus criou o ser humano, sua imagem e semelhança, para que fôssemos santos, não para que fôssemos pecadores. E acontece que todos nós nascemos em pecado, todos nós já nascemos com a capivara gigante diante de Deus, de culpas, porque herdamos o pecado de Adão, né? A criancinha logo, nas suas primeiras traquinagens já está pecando. Eu tenho 5 crianças e sei que é assim, né? Então a estultícia de alguma forma está ligado mesmo ao coração da criança. E aí o primeiro aspecto da salvação, com a morte expiatória de Jesus, é nos justificar dos nossos pecados. É você ter uma dívida gigante de pecado, e a gente nunca ia conseguir pagar essa dívida. Levítico 17:11 diz que a vida está no sangue. E Deus fala também que não há expiação, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então o que Jesus faz ao morrer por nós? Ele limpa a nossa dívida de pecado diante de Deus. E aí ele vive à direita de Deus Pai para interceder por nós, dizendo: a culpa, o pecado dele, ele não pode ser culpado do pecado dele, porque eu paguei o preço pelo pecado dele, eu morri na cruz no lugar dele. Então ser justificado diante de Deus é isso, não é? É saber que Jesus, ao derramar o seu sangue, pagou a nossa dívida, né? Ele nos livrou então dos nossos pecados, que eram muitíssimos. Depois, após ser justificados pela obra da cruz, nós entramos num processo de santificação. Nenhum cristão ama o pecado. Todo cristão tem um temor do Senhor, e tendo o temor do Senhor, ou pelo menos deveria ter, né? Tendo o temor do Senhor, ele não quer ferir a santidade daquele que o ama de uma forma única e de uma forma tão sobrenatural que jamais um humano, né, naturalmente falando, poderia pagar pelos seus pecados. Então, e como é que Deus faz isso? Deus faz isso enchendo o nosso coração de amor por Ele. Quanto mais amamos a Deus, mais ódio, nojo, aversão nós temos do pecado. Embora o pecado dê prazeres imediatos, mas as consequências do pecado são muito grandes. E aí a gente não odeia o pecado pelo pecado em si, mas porque ele fere a santidade de Deus, não é? Então a gente não quer escarrar, a gente não quer cuspir, a gente não quer ferir o autor e consumador da nossa fé, a santidade de Deus que nos ama tanto. E por fim, nós temos na salvação a glorificação, né, que é a nossa esperança, porque embora tenhamos sido justificados do pecado, o pecado ainda está presente. Embora estamos sendo santificados, livres da influência do pecado, mas as consequências do pecado ainda estão aí. Ainda ficamos doentes, ainda vemos tragédias no mundo, ainda morremos. E aí a nossa esperança é que sejamos glorificados. E Jesus, com sua ressurreição, que já se levantou dos mortos, ele já recebeu um corpo glorioso, como mostrando para nós o que acontecerá conosco se nos mantermos fiéis, crendo nele até o fim. Também seremos glorificados. E aí esse nosso corpo mortal, ele será revestido de imortalidade, será revestido de incorruptibilidade, e receberemos um corpo glorioso para adorar plenamente o Senhor. Então a salvação, ela se divide nessas etapas de justificação. Na justificação nós somos livres da culpa do pecado, na santificação nós somos livres do poder e da influência do pecado, na glorificação nós seremos livres da presença do pecado, ninguém mais vai pecar. Pois bem, agora o que tem a ver aqui isso tudo com o cântico de Maria? Porque ela estava percebendo que esse Deus que nos livra do pecado agora estava cumprindo ali nela, né, o que ele havia prometido há muitos anos atrás. E Deus, a promessa de Deus então de nos libertar dos pecados, estava acontecendo com essa mocinha, né, que ela tinha aí entre 13 e 15 anos, né, muito novinha, mas ela que, tomada pelo Espírito de Deus,
ela começa a engrandecer o Senhor e ela começa a engrandecer o Salvador dela. Veja, a mãe do Salvador engrandecendo o Salvador dela, mostrando que Maria precisou ser salva. Maria precisou da graça de Deus. Não existe ninguém que não precise da graça de Deus, nem mesmo a mãe do Salvador. Assim como eu e você somos pecadores, Maria também era pecadora, né? Mas ela, por isso mesmo, ela também precisou ser salva, e entendendo a grandeza e de forma única, que não vai ter duas Marias, não vai ter três Marias. Jesus só encarnou uma vez e morreu uma vez. Então ela é uma pessoa de fato muito especial, mas e ela nos mostra aqui no cântico dela que nós lemos, que existe. Depois você pega aí na sua Bíblia e observa o cântico de Maria e o cântico de Ana, lá em Samuel, 1 Samuel 2, do versículo 1 até o versículo 10. Praticamente tem a mesma estrutura, quase as mesmas palavras, exceto no sentido de luta que ela tinha com a rival dela, Penina, né? Porque a Ana era estéril. Então tem essa mesma estrutura, não é? De Deus levantar os humildes, levantar os abatidos, levantar os pobres e despedir sem nada os orgulhosos e os ricos. Tem também, eu gosto dessa parte, quando ela diz que agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Então ela consegue ver, Maria, nesse cântico dela, também aquilo que tem em Zacarias e aquilo que a gente sempre vê na Bíblia acontecendo. E a gente já frisou isso aqui e eu vou frisar de novo. Todos eles têm uma noção da linha histórica do agir de Deus, lá do Gênesis, a promessa que Deus fez a Abraão. Eles estão o tempo todo dizendo: Deus se lembrou do que ele havia prometido a Abraão e a sua descendência, não é? Porque Jesus de fato é o filho de Abraão, é o descendente prometido para Abraão. E isso é muito importante, porque se a gente se deixa escapar da linha histórica bíblica, a gente é abraçado, agarrado por qualquer argumento que serpenteia, não é? Nos trazendo para viver aquela outra história que não a história bíblica. Por isso nós precisamos entender bem a nossa salvação, o que Deus fez por nós em Cristo ao nos justificar, ao nos santificar, e qual é a nossa esperança de glória futura. Essa estrutura dela de bem dizer o Senhor também vai ter em outros tantos salmos, não é? Porque se a gente observar, a Bíblia está girando de fato em torno de uma mesma estrutura, e aquilo que é uma bênção, né? Os salmos, porque de fato eles nos ensinam a orar. Olha como diz aqui o Salmo 34, mais ou menos da mesma forma como Maria fez: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso coração jamais sofrerá vexame ou vergonha. Clamou este aflito, este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz, alegre, extremamente feliz é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Que salmo glorioso, né? Então Maria estava ali cheia daquela expectativa. Provavelmente esses salmos todos também estavam borbulhando ali na mentezinha, na cabeça dela, né? A alegria total, bem dizer o Senhor em todo o tempo. O que está aqui para nós, irmãos? Que Deus ouve as nossas orações,
que Deus está ao nosso redor. Então a gente precisa de fato desenvolver uma vida onde a gente possa bendizer o Senhor em todo o tempo, exaltar, como Maria estava aqui exaltando, engrandecendo, magnificando o Senhor, porque Deus é um Deus que age na história humana, Deus é um Deus que intervém na nossa história, Deus é um Deus que, uma vez que nós o tememos, o seu braço poderoso, o seu braço valoroso, como cantou Maria, vem ao nosso encontro. Então que Deus venha na sua direção, nas suas tribulações todas, louve o Senhor, porque Ele não vai deixar que bem nenhum lhe falte, né? Os leãozinhos, os filhos das leoas, até mesmo os filhos das leoas podem passar dificuldade, passar necessidade, mas aqueles que temem o Senhor, aqueles que contemplam o Senhor, são iluminados pelo Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ainda que você olhe para a direita, à esquerda, estejam todos caindo à sua volta, ainda que o mundo esteja desabando ao seu redor, ainda que um exército esteja acampado de inimigos contra você, o Senhor está com você e bem nenhum te faltará. Deus está conosco. Vamos bendizer o Senhor em todo o tempo, vamos exaltar o Senhor no dia de hoje. Que você tenha aí um cântico de louvor, um cântico de gratidão para cantar a Deus, para exultar a Deus com todo o seu ser, magnificar na sua mente a grandeza de Deus, em nome de Jesus. Beijo grande no seu coração, uma semana abençoada.